Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mukti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namastê. Bom dia a todos. Vedanta Brasil. De volta ao Panchadasi. Nós iniciamos hoje no verso 162, não é, Marcelo? Ok. Então, nós passamos, né, extensivamente, né, seguindo o livro do Vidyaranya Swami, né, nós passamos pelo conhecimento direto e indireto, nós analisamos um pouco a relevância, a importância, né, do conhecimento inferencial também, que no qual é embasado quase todo o nosso conhecimento, né, científico e objetivo, como também no qual o Vedanta se embasa para analisar as nossas experiências, né, do dia a dia, né? Então, nós passamos pela análise da cognição, também, compreendendo melhor o mecanismo da cognição humana, né? E após tudo isso, nós vimos recentemente o relacionamento, nós entramos no relacionamento entre Jiva e Ishvara, né, em relação a Mithya, né, naturalmente. Então, nós cobrimos esses versos de Vidyaranya. Por que não está funcionando isso? E o que mais que nós vimos recentemente? E nós entramos num tema muito, muito, muito sutil e até mesmo, como se diz, como se diz, não é contraditório, mas é um tema que suscita muitos argumentos, né? Como é que se diz? Cadê o Alex? Como é que se diz? Um tema controverso, né? Polêmico. Controverso, polêmico, perfeito, entendeu? Que é a questão de como é o desejo do sábio, como é o desejo do Jnani, né? O Jnani, ele possui desejo ou ele não possui desejo, né? O que motiva o Jnani a sair da cama, deixar a cama de manhã cedo e começar a fazer algumas coisas, né? Então, esses karmas e esses resultados dessas ações dos Jnanis, elas são movidas por desejos. Esses desejos são os desejos dele próprio ou são os desejos de outros. E já que desejo é fundamentalmente uma forma de ignorância, né? Porque no momento que nós temos desejos, nós estamos, de qualquer modo, declarando que eu gostaria, né? Eu tenho uma preferência por alguma coisa outra, né? Que esta coisa que está, essa circunstância, essa situação. Então, esses desejos são formas sutis de ignorância, né? Então, se o Jnani ele se libertou dessa ignorância, né? Essa ignorância primordial, que é a crença de que Mithya é uma realidade, né, absoluta, de que os desejos para os objetos são justificáveis, etc. Então, se ele removeu essa ignorância, então, como a gente pode explicar essa questão do desejo do sábio, o desejo do Jnani, né? Então, é muito controverso tudo isso, é muito sutil, e a gente vai caminhar gradualmente, né, desenvolvendo esses versos para tentarmos esclarecer essas controvérsias e essas aparentes contradições de interpretação mesmo, porque diversos textos
Diversos Upanishads vão afirmar que o Yoni é absolutamente livre de qualquer desejo. Já em outras passagens, eles dão permissão, dizem que o Yoni ele pode ter desejo também, né? Nós vimos isso no Bhagavad Gita, que o Krishna claramente ele afirma, né, em referência a esse diálogo com Arjuna, ele diz: eu sou o desejo em não violação ao Dharma, eu sou o desejo em total harmonia com o Dharma. Em outras palavras, eu sou o desejo de manter, preservar e proteger essa estrutura do campo de modo que ela possa servir para que outros indivíduos processem e cresçam espiritualmente, que é o propósito, né, desta projeção, desta manifestação aparente, para que o jiva aparente possa processar karma e se libertar dessa ignorância e se libertar desse ciclo, né, esse ciclo tirânico, né, de vida, morte, renascimento, né, eterno. Então, nós vamos, como eu disse, né, nós vamos gradualmente desenvolvendo esses versos. Você falou 162, né? Ok. Então, tem essa passagem do verso 159, que Arjuna disse, né, porque o Vidyaranya ele compilou esse texto e ele retirou passagens de diversos, né, Upanishads, inclusive diversas passagens do Gita, né? Ele diz Arjuna, né, fazendo uma objeção ou fazendo uma questão, porque Arjuna é muito elegante nesse diálogo dele com Krishna, ele nunca, né, faz uma objeção realmente, ele apresenta uma questão de modo muito elegante. O Arjuna diz: ó Krishna, motivado pelo que um homem viola o Dharma contra a sua própria vontade, né, como se compelido por uma força maior do que ele? E o Krishna respondeu: ó Arjuna, seu karma causado por sua própria natureza aparente, né, o obriga a fazer coisas que você nem mesmo deseja. Esse karma é a raiva nascida do desejo obstruído. Então, esse karma, nesta passagem aqui, o Lord Krishna apresenta essas reações, né, essas ações em violação ao Dharma, ele apresenta ela na forma de reações ou respostas, né, emocionalmente violentas, tal qual a raiva nascida por um desejo obstruído, né? Nós sabemos que as pessoas mais rajásicas, elas tendenciosamente elas vão experimentar irritação e raiva sempre que seus desejos forem obstaculizados. As pessoas mais tamásicas, elas caem mais naturalmente num estado de depressão, né? De apatia mesmo, né? Então, o seu karma causado por sua própria obriga a fazer coisas que você nem mesmo deseja. É a raiva nascida do desejo obstruído. Esse desejo é um glutão insaciável que consome todos os objetos de desejos infinitamente. E este desejo, né, por objetos de experiência, é a fonte de toda a miséria humana. Veja esses desejos como um inimigo constante, né? Essa é a guerra, né? A guerra entre o conhecimento e a ignorância. A ignorância vai produzir desejos coloridos de formas mais infinitamente diversas, né? E o jiva ele acaba, né, acreditando nesses objetos de desejo como uma possível solução, e ele continua correndo, né, tentando resolver essa problemática através do ganho dos objetos de desejo e através da rejeição, né, o afastamento dos objetos de aversão, né? Então, ele vai dizer, o Krishna simplesmente diz que é simplesmente o seu karma, é o Parabhada Karma. Então, aqui, essa é uma outra análise, nós estávamos vindo na semana passada, né? O Parabhada Karma para o Yani ou para o Anyani, né? O Parabhada Karma é aquilo que a gente não pode mandar de volta, a gente não pode dizer, não, eu não quero esse Parabhada Karma, porque ele simplesmente é a frutificação, a manifestação dos meus
agami karmas. Eu coloco ações, elas permanecem suspensas, né? Interagindo com o campo até que elas manifestem como a minha circunstância de vida, a minha situação, né? Então, nós analisamos na última aula que os parabhada karmas, eles são a manifestação, né, total dessa condição da nossa vida, nossa circunstância de vida, mas eles também aparecem como resultados de nossas ações na forma de sanchita. Sanchita são as vasanas, elas vão produzindo e remodelando essas vasanas que impactam a nossa mente inconsciente e que vão influenciar os nossos pensamentos, né, na mente consciente. Então, nós temos os sanchitas, que são as formas mais sutis de resultados, né, dos nossos karmas, nossos agamis, né? E nós temos os resultados parabhada. O parabhada a gente não pode rejeitar e dizer, não, isso está errado, Ishvara, isso não pertence a mim. E do mesmo modo o sanchita, que são as vasanas que nos visitam, né, frequentemente, essas tendências, esses resultados, essas predisposições a pensar, sentir e agir, elas também são esses resultados. Então, ele diz, sim, Arjuna, é o seu karma e é causado pelas ações derivadas, né? Seja ela, né, uma natureza aparente movida ou governada por autoconhecimento ou por autoignorância. Neste caso, ele se referiu a Krishna, que ainda estava, né, nesta batalha entre a luz e as trevas, entre a ignorância e o conhecimento. Ele dizia assim, essas vasanas são os resultados dos seus agamis, eles são causados por suas ações, que são derivadas da sua natureza jívika, né? Assim por dizer, né? E essas ações, elas obrigam você a fazer coisas que você não deseja. Esses sanchitas que aparecem, né, como tendências, predisposições, propensidades de pensar, agir, etc., elas aparecem e nos compelem, muitas vezes, a agir, né, contra o nosso próprio interesse, contra, né, a nossa compreensão do que seja realmente dármico, né? Então, muitas vezes, as pessoas, nós violamos o Dharma devido a essa pressão dessa ignorância, né? Essa ignorância densa, forte, que permanece, né, como predisposições ou propensidades, né, no nosso corpo causal, no nosso corpo de vasanas, né? E aí é a nossa natureza aparente, né? Ela nos obriga a fazer coisas que nós, muitas vezes, né, dizemos, oh, não de novo, né? Tudo bem, eu ouvi dizer que errar é humano, mas persistir no erro é burrice, digamos assim, né? Mas, às vezes, nós precisamos ter, né, compaixão do nosso jiva e saber que essas vasanas, muitas vezes, elas requerem muita paciência, muita generosidade até mesmo, né, da parte do buscador de moksha, até que elas possam ser dissipadas através dessa aplicação de compreensão upanishadica, né? E veja essa ignorância como um inimigo constante. O verso seguinte, o Vidyaranya coloca, o verso 162, ele diz, o prazer e a dor são experimentados, quer você haja de acordo com os seus desejos ou com os desejos dos outros, né? Então, nós entramos aqui nesse conceito que nós já tínhamos pincelado um pouco na aula anterior, sobre as ações movidas pelos desejos dos outros e as ações movidas pelo desejo pessoal do fazedor, né? do jiva, né? Então, o que é uma ação movida pelo desejo dos outros? Existem muitas pessoas no mundo espiritual, os assim caridosos, né? Os assim pessoas que fazem obras sociais de ajuda, né? Aos pobres, ajuda as pessoas em condições de muita dor e sofrimento. Então, essas pessoas, elas têm esse impulso, essa natureza aparente, né? de às vezes, dedicar toda a sua vida tentando minimizar ou amenizar a dor, o sofrimento dos outros indivíduos. Elas vão para a África, elas vão para lugares onde a condição de vida é a mais adversa possível, elas vão lá
com este impulso, né, de fazer alguma coisa pelos outros, né? Então, esse desejo dos outros, o desejo de amenizar ou de aliviar a dor dos outros, é uma coisa que aparentemente a gente pode colocar na categoria de você vai ter prazer e dor na medida que você haja, porque cada ação produz o resultado, e o resultado será favorável ou desfavorável. Então, você experimentará, né, esse prazer ou não prazer, né, de acordo com as suas motivações, os seus desejos, que muitas vezes não são nem seus, são desejos dos outros. Mas no caso desse trabalho, esse trabalho selfless work, né, trabalho de caridade mesmo, a gente tem que compreender que a maioria dessas pessoas, elas fazem isso motivadas pelo próprio desejo pessoal de ser uma pessoa caridosa, né? A grande maioria das pessoas fazendo esses trabalhos, elas são movidas principalmente por esse desejo, né, de ser uma pessoa boa. Não, eu tenho que fazer, eu tenho uma sensibilidade, eu tenho essa empatia, eu não consigo ver as pessoas sofrendo, e eu quero agir por elas, eu quero fazer alguma coisa para ajudá-las. Então, tem uma mistura, um blend de motivação, é uma motivação genuína de ajudar os outros, né? Mas ainda assim é uma motivação pessoal de ser uma pessoa mais justa, de fazer alguma coisa pelos outros, aliviando o sofrimento humano, né? Então, é um outro tema muito delicado, né? Muito controverso, mas nós sabemos que no Gita existem algumas passagens que o Lord Krishna nos alerta do perigo de viver uma vida fazendo o dever dos outros, fazendo o karma dos outros, né? Querendo aliviar o karma dos outros. Se você motivado, né, uma vida inteira a fazer isso como forma, né, de se resolver, né, forma de desenvolver uma autoimagem positiva, de modo que você pensa, não, agora eu estou santificado, eu sacrifiquei a minha vida em prol dessas crianças famintas morando na Etiópia, por exemplo, né, vivendo na Etiópia. Então, se você tem uma motivação que não é absolutamente pura, você está fazendo, né, dedicando a sua vida, fazendo o karma dos outros, o dharma dos outros, entendeu? Isso, muitas vezes, muito embora seja um estímulo natural da natureza aparente desse jiva, também é alguma coisa que não produz exatamente esse crescimento espiritual, porque o Karma Yoga, muito embora seja muito frequentemente confundido como trabalho de caridade, Karma Yoga, como nós já sabemos, nós do Vedanta, não tem nada a ver com trabalho de caridade. Muito embora o trabalho de caridade possa existir dentro, né, do contexto, dentro da umbrella do Karma Yoga, né, que é servir ao campo, servir a Ishvara como o campo, né? E isso inclui também aliviar o sofrimento e a dor de muitas pessoas. Quando a gente vê essa situação, por exemplo, de pessoas com esta tendência, né, com esta disposição, com este temperamento de caridade, a gente diz, poxa, cara, você está se metendo no karma dos outros, porque essas pessoas que estão sofrendo, elas estão sofrendo porque elas precisam esgotar determinados papakarmas, né? Então, a gente pode olhar desse prisma, desse ângulo, e dizer, não, deixa os caras sofrerem porque faz parte do processo do indivíduo esgotar determinados papakarmas, né? Mas, dá um outro ângulo, né? Como tudo é simplesmente Ishvara em ação, aí você encontra uma pessoa com esta disposição enorme, com esta tendência, né, de caridade, você vê ela se metendo mesmo e indo lá e fazendo trabalhos e melhorando a vida das pessoas, entendeu? Na medida do possível, né? Porque a gente sabe que a única coisa que a gente pode realmente fazer para o outro é fazer alguma coisa que possa torná-lo independente da ajuda sua infinita, né? Então, se você fizer alguma coisa que possa realmente ajudar as pessoas a irem além da dependência de suas próprias ações, entendeu? Então, você está realmente fazendo um trabalho mais positivo. Então, nesse sentido, a gente também pode ver, dar um prisma que diria que não, é o papa karma desse indivíduo sofrer lá na Etiópia, entendeu? A fome e a miséria, e é também o punya karma do mesmo indivíduo receber essa pessoa caridosa que chegou lá para aliviar
o seu processo kármico, entendeu? Então, Punya e Papa, eles jogam, né, simultaneamente a cada momento de nossas vidas, tá? Eu espero não tenha criado um pouco de confusão com este parênteses. Então, o desejo dos outros. Então, existem duas formas de desejo, digamos assim. O meu desejo próprio é pessoal, é egocentrado, e eu faço o que eu faço porque eu quero ajudar a comunidade. Eu faço o que eu faço porque, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosto de ser generosa, gosto de me doar, né, a essas pessoas, essas vilas, o povoado, aqui e ali. Então, eu quero sempre fazer alguma coisa pelos outros. Então, tudo bem, né? Então, esse é o desejo do outro. Qual é a diferença entre fazer o desejo do outro, do ponto de vista da alta ignorância, e fazer o desejo dos outros, né, do ponto de vista do sábio, do Jnani, né? Porque, como nós vimos, né, Krishna também diz: eu sou o desejo em total harmonia com Dharma. Então, esse desejo do Jnani é um desejo de sustentar, de apoiar, de preservar, de proteger o campo dármico. Por quê? Porque o Jnani sabe que a condição do campo é importante para que os indivíduos possam processar karma e crescer, evoluir, né? Se esse campo dármico for totalmente, entendeu, comprometido, né? Se nós encontramos um campo dármico no qual existe o terror, o medo, a guerra e nada além disso, ou perseguição às pessoas espirituais, religiosas, então é um campo dármico que já não serve ao propósito para o Jiva processar o seu crescimento espiritual, né? Então, o Jnani, ele tem um desejo que é um desejo, primeiro, né, de aliviar o sofrimento humano, mas ele quer aliviar o sofrimento humano não através do pão, entendeu? Ou da Bíblia, ou alguma coisa assim, paliativa, né? Ele quer abordar a causa, a raiz do sofrimento humano. Então, o Jnani, ele vai fazer, né, o desejo dos outros, que é a remoção da ignorância, embora eles não saibam, eles querem remover o sofrimento, ele vai ajudar os indivíduos a remover esse sofrimento através da propagação desses ensinamentos, né? Então, ele está agindo, motivado, né, pelo desejo dos outros de remover esse elemento humano chamado sofrimento, né, sofrimento psicológico, né? Então, são ações nobres. Então, esse desejo do outro, ele pode ser egocentrado, porque o indivíduo ele tem essa tendência, né? E ele faz isso não somente para ajudar os outros, mas para obter punya, para obter uma autoestima superior, para se sentir menos conflitado, né? Por causa das suas complexidades, né? Os seus conflitos kármicos. Muitas vezes o indivíduo diz: não, eu quero me dedicar ao serviço ao pobre, entendeu? Ao miserável, etc. Então, existe essa distinção. O Jnani, ele tende a agir mais motivado pela proteção do Dharma, como o Lord Krishna fez. Ele foi no campo, entendeu? Para ajudar Arjuna a restabelecer o Dharma, proteger, sustentar, né, o Dharma, o campo dármico, né? Então, isso é uma motivação do Jnani. E a outra motivação é a motivação de ajudar os indivíduos a resolver esse problema, né, uma vez por todas, né? Porque a manutenção e a proteção do Dharma, do campo dármico, é importante, mas somente na medida em que as pessoas elas são alimentadas, nutridas com esse conhecimento espiritual védico que as permite de compreender a irrealidade de Mithya e se libertar de Mithya, de Samsara, né? Dessa noção, dessa ideia de que tudo isso é real e eu preciso, né? Eu preciso de proteger e produzir punya infinitamente como o único modo de estabelecer uma vida feliz, contente, satisfatória, etc, etc, né? Então, só para dar uma pincelada nesses dois aspectos de fazer o desejo dos outros, né? Em geral, o prazer e a dor são experimentadas
quer você haja de acordo com seus desejos ou com o desejo dos outros. Naturalmente, esse verso se refere, é mais ou menos um comentário, uma continuidade do verso anterior, que era um verso entre Krishna e Arjuna. Então, Krishna está dizendo a Arjuna, o prazer e a dor são experimentados, né? Quer você haja de acordo com seus desejos ou com os desejos dos outros. Naturalmente, não se refere o prazer e a dor são experimentados, no caso do Yani, que age de acordo com os desejos dos outros, porque o Yani ele tem uma imunidade a respeito dos prazeres e dores, né? Os resultados dessas ações, porque ele age do modo que ele age, né? Em prol do Dharma, em prol da libertação da ignorância, mas ele age sem expectativa, sem esse link, né? Sem essa conexão de que eu preciso ser bem-sucedido nessas ações, de modo que eu possa realmente ficar satisfeito, feliz e contente, né? Não, o Yanni, ele faz o que faz, ele sabe que tudo isso, né, é parte dessa ordem aparente, essa ordem de realidade aparente, que não é real, mas ainda assim ele faz, porque ele sabe que o Jiva, embora não seja realmente uma realidade em sua configuração corpo-mente, ele é a única realidade como consciência infinitamente não limitada. Ele quer libertar o Jiva, que é a consciência, da noção equivocada de que o Jiva é o complexo corpo-mente, né? Então, ele entra, ele faz esse trabalho, mas ele sabe que os resultados, eles dependem do campo. Eles dependem do Lord Ishvara, que é uma outra, né, um outro fator aparente, dentro de Nitya aparente, no qual o Jiva aparente pode se libertar de sua forma e convicção e de identidade com o complexo corpo-mente aparente e assumir a sua identidade absoluta como consciência sempre livre, né? Então, esses prazeres e dores são experimentados para o Anyani, quer você haja de acordo com os seus desejos, quer você haja para o desejo dos outros. O que isso significa dizer? Você pode agir, né, o tempo todo para satisfazer o desejo dos pobres, miseráveis, entendeu? Mas ainda assim você irá experimentar a frustração e a dor toda vez que os seus desejos não forem realizados. Se eles forem obstaculizados, você irá experimentar a irritação, a frustração, ou a depressão, ou a dor, qualquer que seja a forma dessa dor. Por quê? Porque a sua ação ela é, né, fundamentalmente motivada por essa ignorância, a crença de que esse fazedor real e que os resultados dessas ações elas realmente são reais, entendeu? É aí, toda vez que ocorre, né, dessas ações não frutificarem, o indivíduo ele experimenta a dor inevitavelmente, mesmo que ele seja uma pessoa religiosa que age somente para satisfazer o desejo das pessoas necessitadas. Alguém tem alguma colocação a respeito disso? Eu tenho uma. Como saber quando uma vassana, né, um desejo, ele é realmente uma vassana que está me importunando ou é uma mera preferência? Porque a mera preferência seria o quê? Tipo, se eu não conseguir realizar aquele desejo, tudo bem? Como que eu vou interpretar isso daí? A gente vai entrar nesse tema, isso vai ser respondido no desenrolar dessa aula de hoje, ok? Se não for plenamente, você me chama, que aí a gente dá uma repassada, a gente dá uma abordada nessa sua questão. Então, vamos ver rapidamente essa passagem aqui. Uma ação sempre produz um resultado, independentemente da motivação do indivíduo, né? Se ele é motivado a partir do seu ego, se é uma ação egocentrada ou é uma ação de benefício das outras pessoas, mas ainda assim, uma ação irá sempre produzir esse resultado. E esse resultado será favorável ou desfavorável. O indivíduo vai ser, ou conseguimos, ou não, foi realmente um fracasso, né? Então, os sábios, por outro lado, né, eles têm
eles têm poucos desejos pessoais, geralmente agem com base dos desejos dos outros. Essa é uma passagem interessante. Os sábios, geralmente, eles não têm, ou se eles têm poucos desejos pessoais, e esses desejos pessoais dos sábios são administráveis, são filtráveis, são sujeitos a uma vigilância, entendeu? Que é absolutamente eficaz. Muito embora ele possa surgir o desejo, mas ainda assim ele é bem administrável. Ele, em outras palavras, ele não é um desejo tirano que força o Yanni entendeu? A se entregar, né? A simplesmente dizer, não, esse desejo é maior do que mim. Não, esse desejo não é um monstro que me domina, eu não sou escravo desse desejo. O Yanni é aquele que pode ser dito, né? Aquele que se libertou de todos os desejos, ou é aquele que se libertou de todos os desejos egocentrados, desejos fundados na total ignorância espiritual, né? Mas ainda assim ele pode ter alguns desejos, e o Yanni é aquele que não tem nenhum problema de administrar os seus desejos, né? Como o Lord Krishna colocou, eu sou o desejo em total harmonia com o Dharma. Eu sou o desejo que jamais viola o Dharma, né? Então, isso vai ser parte da nossa discussão de hoje, porque, como eu disse no início, este é um tema muito controverso. Onde é que nós estamos? Sim, passando esses comentários. Os sábios geralmente têm poucos desejos pessoais, eles, muito frequentemente, eles agem para satisfazer o desejo dos outros. E a motivação maior que existe, né, de um Jnani, de um sábio, é realmente de ajudar as pessoas, mas num nível tão profundo que as pessoas elas se tornam livres e independentes, elas não vão precisar mais da sua ajuda, né? Então, o que a gente pode abrir um outro parênteses aqui? Existem uns gurus por aí que eles têm esses relacionamentos com os seus estudantes ou devotos, quase sempre são devotos, e eles não querem que os seus devotos se libertem dele. Ele quer simplesmente, né, que eles permaneçam eternamente. Vocês lembram do guru do beijo que queria que eu vivesse com ele para o resto da minha vida? Então, existem gurus que eles querem simplesmente que o indivíduo se torne absolutamente dependente dele. Mas o Jnani, de verdade, ele tem esse desejo que o indivíduo possa abordar essa problemática humana na sua causa raiz, né, e se libertar da dependência até mesmo das escrituras, até mesmo desse relacionamento com o guru, que é aquilo que remove a ignorância, né? Então, é uma motivação totalmente diferente. Então, esses sábios, eles têm poucos desejos pessoais e eles agem, né, para aliviar a dor, para ajudar as pessoas a resolverem esse problema em sua raiz, né? Que é a total libertação da necessidade de qualquer coisa, inclusive desse relacionamento com o guru. Naturalmente, o relacionamento com o guru é alguma coisa digna, né, de ser mantida por motivos que nós, do Vedanta Brasil, compreendemos, mas jamais como uma dependência. Você jamais vai ver guru, professor, né, dentro da nossa tradição, que estimule esta dependência. As pessoas mundanas, por outro lado, que realizam ações, né, para satisfazer o desejo dos outros, elas são afetadas, né? Os sábios não são afetados pelos resultados. Os resultados, nós sabemos, é favorável, desfavorável. Conseguimos, foi um fracasso. As pessoas mundanas, elas vão se meter em todos esses projetos de caridade e muitas vezes elas sofrem a dor do fracasso. Por quê? Porque elas estão investidas em aquelas ações. Elas não compreenderam realmente o Karma Yoga. Elas pensam que o Karma Yoga é simplesmente uma yoga de fazer ações para benefício dos outros. Mas não. Karma Yoga é uma ciência complexa, linda, elegante, maravilhosa, que nos permite compreender Mitya, né, e o relacionamento dessa trindade chamada Jiva, Ishvara, Jagat, né, e o modo qual nós precisamos, né, nos adequar com as leis de Mitya para desenvolvermos uma mente qualificada para a autoinvestigação
e o autoconhecimento. Portanto, os sábios, eles fazem sem nenhuma expectativa, eles não são afetados pelos resultados, né, de sucesso ou fracasso. Eles não sofrem nada disso. O Ishvara, o Criador e o executor da lei do karma, não se importa também se você, né, está libertado ou vinculado. O verso seguinte, Vidyaranya diz, algumas pessoas acham que moksha é ausência de desejo. Mas os textos não estabelecem que os desejos estejam ausentes nos yanis. Alex, se você tiver a oportunidade, gradualmente você vai substituindo essas palavras iluminado, iluminado, com sábios ou yanis, como eu disse na última vez, por favor. Mas os textos vedânticos não estabelecem que os desejos estejam ausentes nos yanis. Estabelece apenas que os desejos que surgem espontaneamente, naturalmente, né, sem o concurso da vontade, né, o yoni não está, né, produzindo, né, meditando sobre esses desejos. O desejo aparece, puf, né? Então, eles surgem naturalmente, sem o concurso da vontade pessoal, eles não produzem nem prazer ou dor, tal qual um grão torrado de milho não jamais brotará. As sementes torradas não têm como germinar, mesmo que pareçam ser sementes não torradas. Então, essa analogia da semente torrada, né, é uma analogia clássica, vedântica, para ilustrar o desejo do yani, né? O desejo do yani, a gente pode dizer, ainda qualquer tipo de resquício de ignorância, porque ele está depositado no corpo causal e ele emerge na mente consciente do indivíduo, mas ele emerge sem o potencial de brotar, entendeu? E germinar. Germinar, neste caso, significa produzir ações, né, motivadas por esse desejo, que irão produzir resultados, né? Então, no caso do sábio, esses desejos, eles são tal qual uma semente torrada, que muito embora ela ocorra, muito embora ela apareça, né, apareceu semente do desejo, mas ela aparece tal qual uma semente que foi torrada e, portanto, ela não brota, né? Ela não brotará. Então, os textos vedânticos não estabelecem que os desejos estejam ausentes nas mentes dos yanis. Eles estabelecem apenas que os desejos que surgem naturalmente como parte desse sistema kármico, que é sob a jurisdição de Ishvara, esses desejos eles vão continuar lá, né? Muitos deles foram ali mantidos e nutridos através de décadas ou vidas de alta ignorância, e eles permanecem lá, né, condicionando o nosso corpo de vasanas, e eles vão aparecer, né, naturalmente, espontaneamente, sob o controle de Ishvara, mas o yani é aquele que não somente processou tanto conhecimento, né, que neutraliza a ignorância, que vai neutralizando essas vasanas, né, embasadas nessa ignorância, né, de vidas, mas ele não somente produziu, né, tanta purificação em seu corpo de vasanas, mas ele tem o yana ao seu lado que permite a ele simplesmente lidar com esse desejo como se fosse uma semente torrada, alguma coisa que aparece e é simplesmente descartada como mais um objeto, né, um objeto o quê? Um objeto sutil, mais um resultado de karmas passados, mais uma expressão do sanchita, das minhas impressões mentais e emocionais, que vêm à superfície e ainda assim elas são vistas como objetos que não representam nenhuma realidade. Ele sabe que esses objetos eles são irreais, ele sabe que esses objetos eles não possuem realmente valor intrínseco, né? Então o yani, sabendo disso, ele sabe que até mesmo aquele que experiencia esses desejos também é uma realidade, o jiva, né, em sua constituição corpo-mente. Então, ele vê tudo isso objetivamente e ele não é compelido ou movido por essas sementes torradas do modo que o Krishna se referia, né, em seu diálogo
o Arjuna se referia, um diálogo com Cristo, esses desejos que eu não quero mais, mas ainda assim, eles tiranicamente, eles me possuem como se fossem, né, uns monstros incontroláveis, né, um inimigo incontrolável. Então, o Jnana é aquele que ou não possui desejos, ou possui desejos para o bem do campo, para o bem dos outros, né? O desejo mais nobre é o desejo de ajudar as pessoas a resolver esse problema uma vez por todas, através do autoconhecimento, né? Então, o Jnana, ele pode ser movido por esses desejos, ele pode ter alguns desejos pessoais, como o comentário do James, ou para Martananda, não sei bem, sugeriu, né, na última passagem, mas ainda assim esses desejos são administráveis, né? Porque a semente foi torrada. As sementes torradas não têm como germinar, mesmo que elas tenham aparência de sementes não torradas. Da mesma forma, os desejos espontâneos e naturais dos Jnanis, que conhecem a irrealidade da experiência, a irrealidade dos objetos experiências, elas não produzem karma. Então, elas não produzem mérito e demérito para eles, né? Então, por quê? Quando nós somos movidos por desejos, esses desejos podem ser desejos altruístas, podem ser desejos de melhoramento, né? ou de caridade, ou de fazer alguma coisa pelos outros, e não é que esses desejos que servem o propósito de ajudar os outros não possuam nenhum valor espiritual, né? Ele naturalmente ele produzirá um punha espiritual. Você foi uma pessoa altruísta, você estava voltado, as suas ações e motivações estavam sempre, principalmente voltados para o benefício do campo. Então, isso representa e possui um certo valor espiritual, né? Mas o Jnana, ele conhece a realidade da experiência e dos objetos. Para o Jnana, essas ações, elas não representam punha ou papa, não representam mérito e demérito, porque o Jnana, ele está absolutamente sem nenhum interesse. Punha, papa, mérito e desmérito é alguma coisa absolutamente irrelevante para o Jnana. Okay? O Jnana age, ele sabe que a ação é movida por Ishvara, ele sabe que Ishvara o compele de fazer o que ele faz, ele sabe que suas ações estão harmonizadas ou conformadas com as leis do Lord Ishvara, ele não tem nenhuma expectativa a respeito dos resultados, e ele não acredita que ele realmente esteja fazendo, e ele não tem nenhuma ilusão de que essas ações possam produzir punha ou papa para ele, mérito ou demérito. Por quê? Porque ele transcendeu mitya, ele transcendeu punha papa, ele compreende que tudo isso faz parte desse jogo que culmina com o autoconhecimento, a compreensão da única realidade, né, o substrato de tudo isso, né, que é a consciência e a existência infinitamente não limitada. Da mesma forma, os desejos naturais e espontâneos dos Jnanis, que conhecem a realidade da experiência, a irrealidade dos objetos, não produzem punha papa, não produzem mérito e desmérito para eles. Apesar de elas não germinarem, essas ações do Jnana, o grão torrado pode ser usado como alimento. Essa é uma outra passagem dessa analogia vedântica, né? Esse grão torrado, essas ações do Jnana, muito embora elas não germinem, entendeu? O que significa? Ela não irá produzir prazer e dor, ela não irá produzir mérito e demérito, mas ainda assim elas podem ser utilizadas como nutrimento para o campo, né? Não vai produzir nada em termos carne, né? Essas sementes torradas jamais irão ser germinadas no solo, mas ainda assim elas servem como, né, nutrimento ou nutrição, né? Elas não podem produzir punha, mas elas podem ser, né, utilizar nutrição ou nutrimento para o campo dhármico, para os jivas em busca desse conhecimento libertador, né? Faz sentido? Vocês estão acompanhando tudo? Tá? Estamos não abordamos ainda a sua questão, né, Marcelo?
Apesar de não germinar, o grão torrado pode ser utilizado como nutrimento. Do mesmo modo, os desejos daqueles que sabem a real natureza do ser produzem, sim, experiências naturalmente agradáveis que não resultam em vásanas vinculativas. Então, esses produzem naturalmente experiências naturalmente agradáveis, né? A gente precisa de compreender bem. Do mesmo modo, os desejos dos yanis, eles produzem apenas experiências naturalmente agradáveis. Por que ela produz experiências naturalmente agradáveis? Ele age motivado principalmente pelos outros, os resultados de suas ações, né, está dentro da jurisdição de Ishvara, e os resultados são sempre agradáveis, independentemente dos resultados. Por quê? Porque o resultado dessas ações do Yoni, essas ações motivadas pelo benefício dos outros, são as ações não egocentradas. Elas são ações motivadas pelo desejo de apoiar e proteger o campo dármico e propiciar a assimilação desses conhecimentos libertadores. Então, ele age e os resultados são sempre agradáveis. Por quê? Porque a ação é motivada, o sukana, o prazer, a satisfação, a alegria é motivada pelo ato de servir o campo, o ato de propiciar, entende? De fazer o seu papel como um instrumento de Lord Ishvara dentro desta ordem de realidade aparente. Então, esse sempre naturalmente agradáveis não é linkado, né, associado, conectado com os resultados. Não, nós temos o Vedanta Brasil e agora nós estamos produzindo, né? Nós estamos produzindo 5 yanis por mês, né? Não, então, agora eu estou realmente, né? Eu estou numa felicidade total, né? Ok. Por quê? Porque os resultados, né? Eles são tangíveis e eu me sinto identificado como fazedor, né? Como professor ou como quer que seja. E agora os resultados são tremendamente agradáveis. Não. Eles são agradáveis porque o Yoni sabe que ele está cumprindo o seu Swadharma como propagador deste antídoto, né, à ignorância humana, né, que são os conhecimentos que cancelam essa ignorância. E devido a isso, né, porque elas produzem esses resultados naturalmente agradáveis, que não dependem do resultado realmente, né? É mais uma condição subjetiva do Yoni, né? Ele simplesmente não produz, não resulta em vasanas, né? Então, o Yoni ele não produz umas vasanas através dessas ações. Por quê? Porque o sentimento de identificação no fazedor como fazedor foi destruída. As ações dentro dessa ordem são vistas como ações de Ishvara, os resultados são deixados a Ishvara. O Yoni sabe que tudo isso é uma mera aparência, um jogo no qual o Jiva aparente pode reconhecer a sua identidade absoluta, né? Então, ele permanece isento, imune a vasanas vinculativas, porque as vasanas vinculativas elas dependem dessa identificação no fazedor, como o fazedor e aquele que quer obter resultados favoráveis para desfrutar de punya, né? De sukha, de satisfação derivada dos resultados. Então, as pessoas yanis, elas têm desejos não vinculativos. As pessoas yanis, sábias, têm desejos, esses desejos são não vinculativos porque eles não são realmente motivados pela autoignorância. Uma pessoa sábia não é realmente uma pessoa. Por que muito frequentemente a gente vê essas passagens? Uma pessoa sábia, uma pessoa yani, não é realmente uma pessoa. Por quê? Porque a natureza da realidade é a não dualidade. Existe somente um eu, existe somente um ser. Esse eu, esse ser, ele aparece refletido no sutil dos jivas humanos, né? E o jiva humano, ele se identifica com o aparato refletor, né? Ele se identifica com esse complexo
3 corpos com esse complexo corpo-mente. Então, essa identificação equivocada faz com que o indivíduo ele se sinta realmente um fazedor e ele inevitavelmente se identifica com os seus desejos e com os seus resultados, né? Então, essas pessoas, elas têm desejos não vinculativos porque essa ignorância, essa auto-ignorância foi cancelada. Essa pessoa sábia, ela não é realmente uma pessoa porque ela compreendeu que o jiva não é realmente um jiva. O jiva, esse reflexo da consciência, fundamentalmente, é a mesma consciência, como nós já estabelecemos em diversas passagens dos ensinamentos upanishádicos, né? Então, o jiva, compreendendo que ele não é uma personalidade, compreendendo que ele não é os 3 corpos, ele não é os cinco koshas, né? Ele sabendo de tudo isso, ele, muito embora ele veja essa identidade, né, secundária, aparente, ainda em operação, né, ou ver de modo objetivo, ele assume a sua identidade primária e ele deixa de ser um fazedor de ações. Por quê? Porque a sua identificação, ela shifted, ela se transferiu do complexo corpo-mente para a consciência, e como consciência, ele simplesmente não consegue mais acumular karma, ele não produz mais mérito e desmérito, porque no momento que nós assumimos a nossa identidade primária, a gente assumiu a identidade com aquilo que é livre de ação. E se a consciência que nós somos não produz nenhuma ação, naturalmente ela é livre, né? Ela é além dessa causalidade, né? Que é a lei primordial de Nietzsche, né? Causa e efeito, causa e efeito, né? Elas não possuem. Uma pessoa não é realmente uma pessoa. Então, não há realmente um fazedor que se identifique com os desejos que surgem nesse intelecto humano. A pessoa sábia é o ser, né? É o ser. E este é o objetivo final do Vedanta, né? É de revelar para o indivíduo, né, que o jiva, em realidade, né, é a consciência, é o ser. Jiva-atma, Paramatma, Aikya. Okay? Jiva-atma, Tatvamasi. Né? O jiva é aquele Brahman. O verso seguinte, o que não está destinado a acontecer como resultado de um karma frutificante, não acontecerá, jamais acontecerá. O que não está destinado a acontecer como resultado de um agami karma, que permanece suspenso no sistema até que ele interaja com o campo e produza a frutificação, a manifestação, aquilo que nós chamamos de parabhada karma, aquilo que não está destinado jamais ocorrerá. Aquilo que está destinado ocorrerá. O que isso significa dizer? Então tudo bem, a gente não faz mais nada porque este universo, né, esta lei de karma, kármica, de causa e efeito, é um fatalismo, uma fatalidade. Né? Aquilo que está destinado irá ocorrer e aquilo que não está destinado... Então, é aquela história, né? Não, eu acredito em destino, né? Então, se eu acredito em destino, eu simplesmente posso, né, negligenciar o meu livre-arbítrio humano. Porque se tudo é destino, então o meu poder de escolha a respeito das minhas ações, de momento a momento, são irrelevantes. Né? São irrelevantes por quê? Porque tudo é destino. Né? Então, não é exatamente assim como nós sabemos. Né? Aquilo que está destinado a acontecer, irá acontecer. É simplesmente para livrar o jiva humano desta ansiedade, deste peso, né? Dessa expectativa, dessa responsabilidade, né? Baseada na noção equivocada de que eu tenho controle sobre o meu destino. As minhas ações têm controle dos meus destinos. Meus parabhada karmas são perfeitamente controlados pelas minhas ações, pelo meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio, as minhas escolhas a respeito das minhas ações,
elas não têm o poder de controlar o meu parábada. A gente precisa compreender isso. Porque o parábada, não é que o parábada seja em contradição com o livre-arbítrio, com nossas escolhas de ações, mas o parábada é o resultado de uma equação extremamente complexa que envolve uma infinidade de fatores. E o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha de ações, de respostas aos estímulos, é somente um entre tantos outros fatores, infinitos em números, né? Então, o que está destinado a acontecer como resultado gratificante, o que não está, não acontecerá. O que está destinado acontecerá. Por quê? Porque nós não temos, né, a onisciência de Ishvara para compreender o quadro completo, a equação completa de karma, de causa e efeito, que tudo impacta tudo, e existem diversos níveis, né, de karma, né, como nós sabemos, o karma pessoal, o karma intrínseco da nossa natureza, o karma situacional, o karma universal. Existem níveis diferentes, né, de contas kármicas que são atribuídas a tudo isso, que de modo que nós, no nosso pessoal, temos que nos adequar com o karma da minha cidade, o karma do meu estado, o karma do meu país, o karma do meu continente, o karma do meu planeta. Então, existe uma infinidade de aspectos, o karma, né, cósmico, digamos assim, né? Então, aquilo que está destinado a acontecer como resultado de karma frutificante não acontecerá. Somente quando uma pessoa acredita que o karma e os resultados da ação são reais, é que ela sofre. Por quê? Porque ela pensa que ela é a única responsável a respeito do seu destino. Agora, imagina o alívio que é, né, nos livrarmos desta conclusão equivocada, de não, eu sou o único responsável. Quando a gente se coloca numa posição, numa missão impossível de controlar o incontrolável, porque não pertence a nós, a gente sofre. As pessoas que sofrem são aquelas com uma personalidade de controle, entendeu? Quer controlar os outros mais próximos e vai expandir, não quero controlar, agora eu sou maior, tem mais influência na minha cidade, né? Então eu quero controlar. São as pessoas que mais sofrem, porque elas não compreenderam que esta, como eu costumo dizer, é uma missão impossível, porque ninguém tem a onisciência de Ishvara, de compreender todos os fatores dentro desta equação, né? Então, as pessoas que acreditam que o karma e os resultados da ação são reais e que elas são controladas, elas sofrem. O que está destinado a acontecer, acontecerá. Saber disso é um antídoto seguro para o veneno da ansiedade e remove a ilusão do pesar, né? Forte esse verso, bonito. O verso 166. O que não está destinado a acontecer como resultado de um karma frutificante não acontecerá. Somente quando uma pessoa acredita que o karma e os resultados da ação são reais e que ela tem controle sobre os mesmos, ela sofre a ansiedade e o que está destinado a acontecer, acontecerá, do mesmo modo que o que não está destinado a acontecer jamais ocorrerá. Isso não significa dizer que nós tenhamos que abrir mão de nossa responsabilidade, né, do exercício do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. A gente tem que escolher de modo sábio, de modo inteligente, de modo em harmonia com as leis, né, as leis do Lord Ishvara, mas ainda assim a gente sabe, compreende que nós não temos controle, que no final das contas o que deve acontecer irá ocorrer, entendeu? Seja qual for o resultado de tudo isso, né? Saber disso é um antídoto seguro para a problemática, né, o veneno da ansiedade, né, da antecipação, expectativa, ansiedade, né? E isso destrói, remove o quê? Remove o pesar, a ilusão e o pesar, ou a ilusão do pesar, né? Então, tá. Então, nós vimos esse verso. O verso seguinte, o Vidyaranya, ele continua a abordar o karma dos yanis, né? Talvez a gente possa agora cobrir a questão do
do Marcelo. Tanto os yanis quanto os iludidos vivem o seu karma, né? Tanto aqueles sábios quanto aqueles iludidos pela ignorância, né, imposta por Maya, eles vivem o seu processo kármico, né? Então, o Yani, em sua manifestação aparente como indivíduo, corpo-mente, né, a sua identidade secundária, ele também vive sujeito às mesmas leis kármicas, né? Ele aparece como uma construção corpo-mente sujeito às mesmas leis, porque Ishvara não faz exceção. Isso que a gente vê aqui ali nos versos, diz assim, o Ishvara, ele não abre mão, não faz nenhuma exceção. As leis de Mithya, elas operam igualmente a todos os indivíduos, independentemente da qualidade de suas vasanas. Se as vasanas do indivíduo for totalmente, né, embasada na total ignorância ou auto-ignorância, né, ou seja ela totalmente, né, fundada nesta convicção de autoconhecimento, as vasanas, elas seguem as mesmas leis do Anyani, né? Seja ele um sábio ou um iludido, o sistema é o mesmo, as leis são as mesmas. Então, todos eles são sujeitos a essas leis kármicas, né? Tanto os iluminados, tanto os yanis como os anyanis, os iludidos, eles vivem segundo essas leis kármicas. Os iludidos estão sujeitos ao quê? A dor, a miséria, o sofrimento, a ansiedade, o pânico, né? O terror. Então, o Anyani está sujeito a toda essa complexidade emocional, psicológica, que é muito bem descrita no Gita como uma condição chamada samsara, né? A crença que a realidade é a dualidade, que o jiva fazedor e desfrutador é real, e que os demais objetos do campo também são reais, e que eles servem o propósito de me completar. E isso é uma fórmula, né? É um ingrediente, é uma receita, né? Para essa condição chamada samsara, né? Sofrimento, ilusão, expectativa, né? Expectativa, ansiedade, tendência de querer provar, né? Aí a frustração, o desespero, que o controle é impossível, né? As ansiedades, né? As frustrações e as raivas, todas as vezes que a gente, né, bate com a cabeça, né, na parede, né, com o nariz na porta. Então, tudo isso, essa chamada samsara, é fruto, né, dessa ilusão, essa condição psicológica totalmente fundada na crença, né, de que o jiva é real e que ele tem que controlar suas ações, os seus resultados, para se resolver, né? Então, essa ilusão, ela conduz à miséria total. Mas já os sábios, eles não, né, muito embora eles sigam aparentemente essas mesmas leis que regem o campo, né, causa e efeito, ações e resultados de ações, os sábios, embora eles estejam vivendo os seus karmas, eles não são afetados pelo karma. Aparentemente, ele está recebendo o seu parábola karma, o que está no sistema irá manifestar independentemente de qualquer coisa. O que não está no sistema, o que não é destinado a ocorrer, não ocorrerá, mas nada disso irá afetar o Yani, né? Como os iludidos, né, os anyanis, estão cheios de desejos por coisas que não são reais, que não possuem realmente essa felicidade que todos buscam, né? Como esses iludidos estão cheios de desejos por coisas irreais, a sua tristeza é enorme, a sua miséria é infinita, né? Por quê? Porque ele deseja a felicidade, a satisfação, a paz e o contentamento nos objetos que não contêm a felicidade, a alegria, o contentamento, né? É como o indivíduo, né, que está morrendo de sede. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, agora me lembrei de uma outra história. Quando eu era já adulto, eu tinha, de vez em quando, uma vez por ano, acontecia que eu ia dormir, e aí eu
eu estava com vontade de fazer xixi, e o sono meu era muito pesado naquela época, aí o que eu fazia? Né? As vássanas, ou a mente inconsciente faz, né? Ela cria um sonho, e nesse sonho eu estava com vontade de fazer xixi, aí eu encontro um banheiro e vou e faço xixi no banheiro. Aí quando eu vi, eu molhei a cama, né? Porque eu estava com vontade de fazer xixi, e esse desejo, essa necessidade vazou no outro estado dos sonhos, né? Produziu um sonho, né? Então, são coisas curiosas, né? Então, o mundo do sonho e essa nossa ordem, né, do visual, do esvelho, né, do acordado, né, do vigília, né, ela serve para ótimas analogias a respeito, né, em relação ao ser que nós somos e a irrealidade do não ser, que é a nossa configuração corpo-mente, movido por nossas vássanas, né? Então, essa situação, né, os sábios sabem que o gozo dos desejos é real, o que impede que os novos desejos surjam. Mas não é isso que eu queria dizer. Os iludidos, eles estão cheios de desejos por coisas irreais. É mais ou menos a situação de um outro sonho, em analogia, né, que o indivíduo ele vai dormir. Eu estava pensando nisso, aí eu fiz a analogia do xixi, mas agora eu estou voltando para essa outra analogia, que é a analogia do que você vai dormir. Aí você tem sede, né? Você está morrendo de sede no meio da noite, mas o seu sono ainda é muito, muito denso, muito pesado. Aí o que a gente faz? Então, as nossas vássanas, elas produzem um sonho no qual você encontra uma jarra de água fresca e começa a beber essa água. Então, você resolve o problema, né? Mas esse problema ele não é realmente resolvido, porque a água do sonho não irá saciar realmente a sede do Vishwa. Ela vai saciar a sede do Taijasa, que é a entidade sonhadora. Mas ela não vai realmente satisfazer. Por quê? Porque, visto desse estado de vigília, o sonho é absolutamente real. Então, o sonho é irreal, né? A água do sonho é vista como irreal, o sonhador é visto como irreal do ponto de vista do Vishwa, né? Aquele, né, no estado, o Jiva em seu estado de vigília, né? Então, a gente vê que aquilo ali não saciou. Do mesmo modo, os iludidos, eles creem na realidade dos objetos produzidos por Maya. Eles creem que aquela jarra de água do sonho seja real. Ele crê que todos esses sejam reais. Que o sonhador que estava bebendo a água do sonho seja real, porque ele crê que o vivo, essa entidade, o executor e o desfrutador dos resultados, ele crê que ele é real. Então, crendo realmente nesta irrealidade, que é o Jiva, as suas ações e as suas experiências, né, ele permanece iludido, né, tentando obter essa felicidade, saciar a sua sede através desses objetos de desejos absolutamente irreais. Portanto, isso somente conduz a uma condição psicológica chamada samsara, que aqui é descrito como uma grande tristeza, um grande pesar, uma grande dor, né? Por outro lado, os yanis sabem que o prazer dos desejos não é real, o que impede que novos desejos surjam, né? Então, o Vishwa, ele sabe que o gozo que ele teve durante a noite, bebendo aquela água, entendeu? A água dos sonhos, ele sabe que não é real. Então, o que ocorre na mente desse Vishwa? Né? Estamos fazendo um paralelo. O Vishwa, ele não vai realmente mais desejar a água do sonho. Você acha que o Vishwa vai falar assim, putz, aquela água do sonho não resolveu o meu problema, mas eu vou insistir, eu vou começar a desejar a água do sono toda noite. Digamos que a gente esteja numa situação planetária que a água começa a secar e todo mundo começa a experimentar a sede profunda, né? Então, não, eu vou simplesmente, né, desenvolver uma vasana e sonhar com essa água
porque eu tenho a esperança que ela realmente possua, né, o poder de saciar a minha sede. Não. O Vishwa compreendeu que aquela água é irreal, o Yanni compreendeu que os objetos são reais, ele sabe que esses objetos não contêm a felicidade que todos buscamos, né? Então, ele naturalmente, ele sabendo da realidade, da ausência de valor intrínseco nos objetos, e até mesmo na irrealidade do jiva, da irrealidade do fazedor e o desfrutador, ele naturalmente ele não produz mais vasanas, impede que novos desejos surjam, porque ele assimilou bem essa compreensão, apesar de toda essa tendência monstruosa, né, cósmica, essa ignorância de dizer, não, deve existir uma solução nos objetos, nas experiências, você deve que se mover, porque um dia você vai encontrar uma experiência que vai te resolver. Não, quando ele consegue ver tudo isso, né, através de tudo isso, ver a irrealidade, não somente dos objetos de experiência, mas na irrealidade até mesmo do fazedor que busca resolução nos objetos de experiência, quando ele vê tudo isso, ele simplesmente ele já não produz mais karma, ele já não nutre esses desejos, né? Esses resquícios de ignorância já não são nutridos, né? Isso é no caso do Yanni. Consequentemente, eles não estão sujeitos ao quê? Ao sofrimento. Porque o que é o sofrimento? O sofrimento é simplesmente o subproduto da crença na dualidade como realidade, a crença de que o sujeito é o jiva e que ele tem por direito, né, o dever de buscar a solução nos objetos, né? E aí o que ocorre com isso? Ele fica sujeito a esse sofrimento que é inevitável, como nós sabemos, né? Consequentemente, os iludidos os yanis não estão sujeitos ao sofrimento. Para eles, os objetos físicos e psicológicos desejados são como objetos de um sonho. Eles são momentâneos e eles são até mesmo incompreensíveis. Olha que bacana, incompreensível, a palavra é bacana. Então, para o Yani, esses desejos, eles são como um desejo do sonho, né? Então, se o Yani ele tem um desejo, ele fala, meu Deus do céu, de onde que saiu isso? Eu notei que eu saí daqui, mas não faz nenhum sentido, né? É mais ou menos como um desejo do sonho, né? A gente jamais pode compreender realmente os nossos sonhos. Nós sabemos que são projeções de nossos desejos e medos, mas são mais ou menos vagos, abstratos, incompreensíveis, né? Então, para o Yanni, eles não estão sujeitos ao sofrimento e eles veem esses objetos físicos e os objetos subjetivos psicológicos, essas projeções, o desejo pelo objeto e o objeto que aparece diante de nós. A gente sabe que este parábola ocorre quando o objeto surge, mas ele ocorre também subjetivamente através dos nossos sentidos, essas vasanas que vão produzindo a ideia, a emoção de que talvez eu possa desfrutar positivamente de um outro. Então, esses objetos físicos e os objetos psicológicos, esses desejos subjetivos, são como objetos de um sonho. Eles são momentâneos, eles são vistos como passageiros e até mesmo incompreensíveis. Como pode surgir o apego para o Yanni, né? Uma vez que ele tem essa clara compreensão desse mecanismo chamado Nitya, né? Meditar sobre a semelhança entre os objetos do estado de vigília e aqueles objetos dos sonhos impede o apego aos objetos do estado de vigília, né? Nós sabemos que o Vedanta ele apresenta esse paralelo entre a experiência do sonhador e a irrealidade dos objetos do sonho. Nós fazemos de novo esses paralelos com a irrealidade do mundo dos objetos físico-materiais experienciados pelo Vishwa, né? O complexo corpo-mente, né? Então, nós sabemos que o sonho
esses objetos são absolutamente irreais. Por quê? Porque a nossa identificação é muito firmemente estabelecida no Vishwa. Do ponto de vista do Vishwa, a gente diz, não, aquele sonhador ali, eu nem conheço muito bem ele é doido, ele projeta umas coisas assim, e eu simplesmente, eu digo, não, isso tudo aqui é uma ilusão, é um sonho, né? Mas o Vedanta diz, não, a irrealidade do sonhador e dos objetos do sonho são idênticas à irrealidade do Vishwa, né? O Jiva em seu estado, né, de vigília, e os objetos que ocorrem dentro de Mitya, né? Essa manifestação física material. E por que o Vedanta diz isso? Né? Por quê? Porque o mundo dos sonhos é muito claro para o Vishwa, em retrospectiva, compreender que é uma mera sobreposição ou projeção de suas impressões mentais e emocionais, seus desejos e medos, suas vasanas. As vasanas estão projetando o mundo dos sonhos. Então, quando você vê assim, não, isso aí foi uma projeção da minha mente, não, isso eu já compreendi, então não pode ser real, entendeu? Porque eu estou projetando tudo isso e aparece e desaparece rapidamente, e é confuso, é vago, é abstrato, é incompreensível. Então, tudo isso é irreal. A gente, do ponto de vista do Vishwa, é muito fácil negar o agente Tejasa e o mundo dos objetos do sonho, né? Agora, do ponto de vista do Vishwa, negar os objetos físico-materiais que ocorrem dentro do estado de vigília é muito mais difícil, né? Porque ele crê que o Vishwa seja real e ele crê que os outros objetos sejam reais, eles creem nessa dualidade como realidade, e ele tem uma enorme dificuldade de compreender que esses objetos, que inclui esse próprio Jiva, que é o experienciador, o desfrutador dos outros objetos, é uma mera projeção naquilo que é a única realidade, que é a consciência que anima e que verifica este agente aparente, o experienciador da dualidade. Então, o que o Vedanta convida a gente a dizer? Ele convida, você precisa compreender que este estado de vigília, esses objetos e até mesmo o experienciador desse estado de vigília, eles são nada mais, nada menos do que uma mera projeção. Como é que a gente vai compreender isso e a analogia como idêntica à do estado do sonho do Tejasa? Primeiro, a gente tem que compreender que quando nós nos encontramos nesse meio ambiente e vemos todos esses objetos físicos materiais, a gente inevitavelmente, a gente projeta valor a todas essas configurações de nomes, cores e formas. A gente projeta valor, né? Aí a gente começa a compreender que esse mundo físico e material, muito embora seja aparente, seja uma projeção aparente, que é mais difícil de compreender, mas a gente inicia por compreender que esses objetos, eles não possuem valor intrínseco. Eles possuem um valor que é emprestado por minhas vasanas. As minhas vasanas vão atribuir valor, porque esse é um objeto de meu prazer. Eu tenho prazer quando associado a este objeto, né? Então, o primeiro passo é compreender que os objetos, eles, muito embora eles pareçam ser reais, porque eles são tangíveis, né? A gente não desenvolveu a discriminativa de compreender a irrealidade dos objetos, mas a gente compreende que eles aparecem, mas, na verdade, o valor desses objetos é uma função que eu exerço através das minhas preferências, dos meus gostos e desgostos, dos meus desejos e aversões. Então, nós compreendemos que eles, embora aparentemente existam, eles não possuem valor intrínseco, né? No nível mais profundo, a gente compreende que esta ordem do estado de vigília, no qual esses objetos aparecem, eles não possuem valor, os valores são emprestados, né? Nós emprestamos valor, nós projetamos valor, mas além de tudo isso, além dessa sobreposição das vasanas do Jiva nesses objetos,
a gente, através de uma análise mais profunda das nossas experiências, não bem examinadas, a gente vai chegar à conclusão que esses objetos são igualmente uma mera projeção da mente de Ishvara. Okay? A mente de Ishvara, esse corpo macrocósmico de Vasanas, ela projeta esse universo e mantém esse universo do mesmo modo que a mente microcósmica do Jiva projeta o universo pessoal, subjetivo do Jiva no seu estado de sonhador. Tá? Então, uma é uma projeção da mente do Lord Ishvara e a outra é uma projeção da mente do Jiva. Então, em ambos os casos, compreender que existe uma projeção do Jiva nesses objetos e, num outro estágio mais sutil, compreender que esta ordem de realidade é uma mera projeção da mente macrocósmica de Ishvara, que é a totalidade de todas as vasanas que mantém Mitya, entendeu? Em funcionamento. Ficou clara essa passagem? Os iluminados, os yanis, sabem que os desejos, o gozo dos objetos, desejos, é irreal, o que os impedem de criar, de nutrir mais desejos. Consequentemente, eles não estão sujeitos ao sofrimento. Para eles, os objetos físicos e psicológicos desejados são como objetos de um sonho, é momentâneo e é incompreensível. Como pode surgir o apego por aquela água do sonho que eu já compreendi, que jamais vem associar a minha sede no estado de vigília? Meditar sobre a semelhança entre os objetos do estado de vigília e os objetos dos sonhos é uma das ferramentas importantíssimas do Vedanta, ok? Porque vai impedir ao apego aos objetos físicos, do mesmo modo que nós não temos apego aos objetos do estado do sonho. O mundo é um sonho com uma causa incompreensível. A gente sabe que o mundo é um sonho, é uma projeção dessa mente macrocósmica, é uma projeção de Maya Ishvara. A gente não conhece, não compreende realmente o porquê, a causa de Maya, a motivação por trás de Maya, né? Mas ainda assim a gente compreende, com o auxílio das escrituras, que é exatamente tal qual o sonho do Taijasa. Sabendo disso, o karma é apenas o karma de um sonho. Olha que bacana isso. Então, se existe karma, é um karma de um sonho. Então, se a gente determina que existe karma para o Yani, e daí a gente assim, não, tudo bem, existe karma para um sonho, entendeu? Mas o Yani, ele estabeleceu essa identidade como a consciência, a única realidade, não como essa irrealidade chamada a condição psicológica do complexo corpo-mente. O mundo é um sonho com uma causa incompreensível. Sabendo disso, o karma é apenas o karma de um sonho, diz Vidyaranya Swami. A função do conhecimento é revelar a natureza ilusória de Mitya, desse mundo no qual nós vivemos. Essa aparência, essa realidade aparente ilusória do mundo. A função do karma frutificante é produzir prazer e dor para os jivas. Então, essa passagem final é muito bacana. Ele diz que a função do conhecimento é revelar a irrealidade de Mitya. Oh, my God! Tudo isso é uma mera projeção, é uma projeção dessa mente macrocósmica, né, do universo, projeta tudo isso, né? Uau! Né? Será que eu tomei ayahuasca hoje? Por isso que eu estou pensando essas coisas incríveis? Né? Não, isso é a ayahuasca das escrituras do Vedanta. Né? Então, a gente abre os olhos, a gente compreende isso. E aí a gente compreende também o que ocorre, os mecanismos de Mitya, a função do karma frutificante, causa e efeito, né? Agami karma, sanchita, and then frutificação de karma, parabhada karma, todo esse mecanismo, entendeu? A função de tudo isso é simplesmente produzir o quê? Prazer. Assim diz as escrituras, tudo isso foi criado para o Jiva processar karma, e ele processa karma através do desenvolvimento de vasanas, de preferências, de desejos e aversões, e esses desejos e aversões, essas preferências vão produzindo o quê?
prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor. É através dessa fricção entre prazeres e dores do dia a dia da vida que o indivíduo vai crescer em refinamento, em purificação e desenvolver um intelecto capaz de começar a suspeitar que essa natureza da realidade não é realmente dual, que o mundo não é realmente real. Tudo isso é uma função dessas experiências, né, produzidas pelo campo, né, com base nessas leis de causa e efeito, com as leis kármicas, dármicas, que irão produzir prazer e dor no intelecto do Gil. E através dessa dualidade, né, entre prazer e dor, o indivíduo começa a desenvolver mais inteligência até que ele obtém as qualificações necessárias para essa autoinvestigação. Alguma questão? Faz sentido para vocês? A importância de prazeres e dores? Se uma pessoa vem ao mundo e obtém só prazeres, né, existe a possibilidade que ele vá viver muito feliz, esgotando muitas punhas, mas talvez a sua capacidade, a sua faculdade discriminativa atrofie, entendeu? Porque ele não está vivendo através desses pares opostos que vão produzindo uma lucidação, ou lucidamento, não sei como se diz, uma lustração, né? Ou uma purificação, um aprimoramento do intelecto. Não sei se vocês lembram de eu ter dito, quando no meu processo, muito antes, né, da ficha cair para mim, eu escrevi um poema, né, que dizia que eu havia imaginado que neste processo de ir para a Índia, passar anos aqui, anos ali, no final, anos com o Papaji, agora eu lembrei, eu escrevi um poema dedicado ao Papaji, dizia que eu, quando você sugeriu que eu voltasse para o mundo para dar educação ao meu filho e voltar para o mundo do trabalho, isso e aquilo, eu pensei que eu tivesse perdido completamente o meu ticket da iluminação. Eu vou me perder no mundo, eu vou me perder nessa selva de pedra, nesse mundo, né, de desejos e aversões, e eu queria permanecer lá em Lucknow, naquele ambiente de satsanga, né, todos os dias. Então, esse empurrão que você me deu para o mundo me parecia uma tragédia, parecia que ia ser o meu fim, parecia que eu ia permanecer eternamente, né, preso no samsara. E neste poema que eu escrevi bem antes, né, de todo esse final de processo, eu dizia assim, eu mal sabia que era através das fricções que dentro do mundo, que em analogia são as experiências de prazer e dor, eu mal sabia que a fricção com o mundo estaria naturalmente lucidando, entendeu? O meu intelecto, de tal modo que eu me tornasse mais e mais sábio, né? Então, essa fricção com o mundo estava me trazendo mais, na minha linguagem daquele poema, que eu nem sei onde, se eu deixei em algum lugar, eu estava me trazendo mais e mais próximo de ti. De ti era Papaji como símbolo, né, do ser, né? Então, foi um poema bacana que eu escrevi, entre alguns outros que eu escrevi dedicado a Papaji, né? Prazer e dor são ferramentas didáticas que Ishvara usa para purificar a mente e preparar o jiva para a autoinvestigação. As pessoas sábias não têm expectativas devido à imprevisibilidade de Parabara. As pessoas sábias não têm expectativas devido a muitos fatores, entre eles a compreensão de que o Parabada está sob a jurisdição de Ishvara e ele não tem nenhum controle, né? No entanto, elas têm o poder de contribuir com suas ações. Naturalmente, as pessoas sábias, elas contribuem com suas ações. Elas não são egocentradas, elas são ações motivadas, né, por esse espírito, né, de adicionar valor, né, de generosidade, ou de dar, né, alguma coisa de volta para o campo, e assim podem desfrutar de um certo influência sobre os eventos, mas nunca se preocupam com o que acontecerá. Deixa eu ver aqui uma coisa.
entanto, elas têm o poder de contribuir com suas ações e, assim, podem desfrutar de um certo grau de influência sobre os eventos. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa passagem, porque aqui está dizendo as pessoas sábias têm o poder de contribuir com as suas ações. Todos nós temos o poder de contribuir com as nossas ações, as pessoas sábias e as pessoas não sábias. E essas pessoas sábias podem desfrutar de um certo grau de influência sobre os eventos. As pessoas não sábias, igualmente, desfrutam de um grau, né, potencial de influenciar os eventos também. Então, eu teria cuidado, porque pode dar a impressão que as pessoas sábias, elas têm um poder maior do que as não sábias de impactar o meio ambiente. A única diferença é que as pessoas sábias, elas têm um poder de impactar positivamente o meio ambiente e as pessoas não sábias, elas vão impactar negativamente o meio ambiente. Mas esse impacto jamais é um impacto capaz de realmente influenciar, né, ou controlar os eventos, entendeu? Não quero que vocês acabem pensando que uma pessoa sábia tem realmente uma capacidade, um poder de influenciar o Parabada Karma, os eventos de tudo e de todos. Elas não se preocupam com o que acontecerá, sim. Marcelo, a gente abordou a sua questão ainda? Não, né? A questão é quanto à mera preferência, né? E eu entendi. O que está no corpo macrocósmico, né, vai surgir. O sábio ele não fica focando no desejo de querer realizar, de buscar uma completude de alguma coisa. Mas o que está no corpo macrocósmico, lá, do Prarabdha Karma dele, vai surgir o pensamento. E conforme ele vai se comportar, se for ele concluir que seja uma coisa dármica, ele pode realizar aquilo ali, e se não acontecer também, para ele é indiferente. Então, eu lembrei a sua questão. A questão é como identificar algum desejo que seja vinculante, né? E daqueles que são preferência, né? É muito simples, né? A questão já inclui a resposta, né? Aqueles que são... Uma preferência é uma coisa que não te escraviza. Por quê? Eu prefiro assim assado, né? Mas não significa dizer, não, eu quero e necessito que seja assim assado, entendeu? É uma preferência, né? Não é um desejo vinculante, não é que minha satisfação depende da realização desse desejo. Uma preferência é do tipo, não, eu prefiro que seja assim, eu prefiro que o campo dármico seja restabelecido, que seja uma atmosfera, né, um campo propício, né, ao crescimento, né, desse conhecimento da evolução humana, etc. Mas ainda assim, entendeu? É uma preferência. Se não rolar, não rolou. Ishvara é aquele que é omnisciente, ele sabe o que está fazendo, né? Então, do mesmo modo, não vinculante significa que é uma mera preferência, mas a minha satisfação não é abalada pela não realização dessa preferência, entendeu? Não manifestação dessa preferência. Então, é muito simples, mas a gente vai entrar mais a fundo em tudo isso hoje e amanhã ainda. Então, o verso 176. O conhecimento e o karma frutificante, eles não se opõem, porque existem em diferentes ordens da realidade. Então, essa primeira passagem diz que o conhecimento e a ação, eles não são realmente em obstaculização, em contradição. Eles não se opõem um ao outro, tá? A gente sabe que o Jnana Yoga do Vedanta, né, é o caminho da compreensão, do conhecimento. E existe o caminho da ação, o karma que irá frutificar, né? Frutifica como as nossas ações espirituais? Como mais e mais punya, como mais e mais sattva, como mais desenvolvimento de qualificações necessárias para essa autoinvestigação. Então, o conhecimento e o karma que se frutifica, isso aí também é dentro do contexto do agami, né? O karma que a gente age, que depois se torna o Parabada Karma, e o conhecimento, né, que nos propicia, né, a resposta, né, que nós queremos dar aos estímulos, né, que o campo apresenta, né? O karma frutificante, ele aparece diante de nós como a nossa circunstância de vida, e nós somos chamados
através da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, do nosso conhecimento, a apresentar uma resposta. Eles existem sem oposição um ao outro. Por quê? Porque eles existem em diferentes ordens de realidade. Então, o Parabada Karma, ele existe dentro de Mithya, dentro desse sistema Agami, Sanchita, Parabada, entendeu? Que é a própria mecanicidade de Mithya, né? Vasanas, desejos, ações, resultados de ações, que são as circunstâncias, que são as bases. Então, tudo isso aqui, esse karma frutificante, ele não se opõe ao conhecimento. Então, o Jnana, ele tem o conhecimento da realidade, a realidade não dual do ser, ele compreende que Mithya é uma aparência, Mithya é gerida por essas leis kármicas, né? Essas ações, resultados de ações, né? Então, ele sabe que esse conhecimento ele não é afetado pelo fato de que esse mecanismo, né, de Mithya, de ações e resultados de ações, eles não impactam esse conhecimento. Tá? Esse conhecimento e esse sistema kármico, eles existem em duas ordens de realidade. Esse conhecimento, naturalmente, é o conhecimento a respeito de Satya, Aham Brahmasmi. Esse autoconhecimento, Aham Brahmasmi, ele não é impactado por esse sistema kármico que produz sempre resultados, e do ponto de vista do buscador espiritual, o resultado desejado é mais e mais punya, mais e mais sattva, mais e mais capacidade contemplativa, faculdade discriminativa, etc, etc. Então, o conhecimento e o parabada do indivíduo, seja ele qual for, eles não se opõem, porque eles existem em duas ordens de realidade. Uma é o conhecimento a respeito de Satya, e o outro é a ação e os resultados que impactam o agente fazedor das ações, que existe dentro do âmbito de Mithya. Okay? A visão de um show de mágica nos proporciona diversão, muito embora o público saiba que é irreal. Né? Então, quando a gente vai ao cinema, quando a gente vai a um show de mágica, né, mais precisamente, né, as pessoas falam, uau, vamos ver a mágica desse cara, né? E as pessoas se divertem, né? É um entretenimento maravilhoso ver essas mágicas. Não sei se vocês já ouviram falar na Índia, a mágica, o ato, né? o play, né? De mágica, o ato de mágica, né? Mais difícil para um magician, para um mágico, um ilusionista desenvolver, é aquele famoso truque que o mágico pega uma corda enroladinha assim, pega ela e joga ela para o alto, aí essa corda ela se torna rígida. Olha que loucura. Isso existia, se não existe mais na Índia, é porque esses ilusionistas, esses mágicos, eles gradualmente foram desaparecendo da superfície daquele continente. Mas existem pessoas, e o meu primeiro guru, Osho Rajneesh, ele viajou um período na Índia tentando encontrar um mágico que ainda soubesse fazer esse truque. Agora eu vou te dizer o truque completo. Ele pega essa corda, que é enrolada, ele joga ela para cima, a corda, pum, ela fica rígida. Aí o que ele faz? Ele começa a subir na corda, ele sobe e ele desaparece lá em cima. E todo mundo fica lá embaixo dizendo assim, uau! O que é isso? Isso é o que? É um truque? É uma ilusão? Como é que o cara fez isso? Tá? Eu não sei exatamente que existe, mas eu ouvi dizer que existe, eu ouvi dizer que este é o clima, é o ponto mais elevado, né, de capacidade de ilusionismo dos magicians, dos mágicos. Né? Então, quando a gente vai ver um show de mágica, a gente fica encantado, né? A gente fica entretido, dizendo assim, uau, que diversão, que coisa. Proporciona uma diversão infinita, muito embora o público saiba que não é real. Do mesmo modo, o karma frutificante se opõe à ideia do autoconhecimento. Deixa eu ler primeiro. O karma frutificante se opõe à ideia de autoconhecimento se interpretado engendra
a crença de que a realidade aparente é uma realidade efetiva. Deixa eu ler de novo aqui. O karma frutificante se opõe. Então, está colocando uma hipótese aqui. Primeiro, foi estabelecido que o karma frutificante não se expõe, né, ao conhecimento. Aí ele está sugerindo aqui uma alternativa. O karma frutificante se oporia à ideia de autoconhecimento somente se interpreta o autoconhecimento, interpreta-lo, engendra a crença de que a realidade aparente é uma realidade efetiva. Em outras palavras, se o autoconhecimento ele aparece em contradição com o parábada karma do indivíduo, isso significa que nós estamos interpretando o parábada do indivíduo como uma realidade efetiva. Se nós interpretarmos as ações do indivíduo e a frutificação, a manifestação dos resultados dessas ações do parábada karma, se a gente projeta a realidade em tudo isso, então ele aparece em conflito, em contradição com o conhecimento Aham Brahmasmi, né? Então, esse karma, seja ele qual for, ele não realmente se opõe a esse autoconhecimento. Ele se oporia se se esse karma e esse resultado fosse considerado, fosse interpretado como real, como realidade efetiva. Mas a experiência do karma não significa que karma que é uma experiência seja real. Todos nós experimentamos Mitya, todos nós experimentamos esse mundo tangível, né? E esse mundo sutil de pensamentos e emoções e memórias, mas ainda assim, né, a gente do Vedanta, nós do Vedanta, sabemos que nada disso é realmente real. Mas se eu disser que tudo isso é real, imediatamente eu me posiciono em dualidade, eu e os objetos de experiência, né? Aí, tendo essa dualidade como realidade, né? Então, a ideia do conhecimento, eu sou livre dessa dualidade, se torna absolutamente absurda, se torna uma contradição, porque eu projetei realidade nesta dualidade, o Jiva, a trindade, né? Jiva, Ishvara e Jagat, né? O karma frutificante se oporia à ideia de autoconhecimento se interpretado, se engendrado na crença de que a realidade aparente é real. Mas a experiência do karma não significa que o karma, que é apenas experiência, seja real. O karma nada mais é do que uma experiência de novo. O que a gente está experimentando? A gente experimenta fundamentalmente as nossas vasanas manifestas como nosso parábada, as nossas circunstâncias de vida, né? As experiências nos estados de vigília e a experiência no estado de sonho são reais apenas quando o experimentador, o desfrutador de tais resultados, está em um estado ou no outro. Do ponto de vista do sonhador, o mundo, né, aparece real, né? A água, né, que saciou a sede do sonhador aparece como real, mas no momento que o Taijasa ele aparece como Vishwa, né, o Jiva em seu estado de vigília, né, aquele outro estado parece absolutamente, é visto como absolutamente ilusório, um sonho, uma irrealidade, né? Então, depende do nosso posicionamento, estejamos nós identificados com um estado ou com o outro estado. Por conseguinte, os objetos do estado de vigília e os objetos experimentados e o experimentador dos objetos do estado de vigília também são irreais. Por conseguinte, os objetos do estado de vigília e a gente que experiencia e conhece os objetos de vigília também são irreais. Esta é a declaração absoluta dos Upanishads, né? Quando ele desdobra, né, todos esses ensinamentos baseados nas nossas experiências de Mitya, dos objetos de Mitya, né, essas experiências que nós temos aqui, que não foram devidamente examinadas, né, analisadas, gradualmente, seguindo a lógica desses ensinamentos, nós vamos observar e reconhecer, né, e determinar e estar de acordo com essas afirmações dos Upanishads, né, que diz que
o experienciador dos objetos e os objetos, eles são aparentemente reais, portanto, eles são irreais. Dizer que os objetos são mítia não significa que os objetos irreais não possam produzir experiência. Isso é prazer e dor para pessoas iluminadas. Então, isso é uma outra passagem que a gente tem que tomar cuidado. Dizer que os objetos são mítia não significa que eles não existam, a gente sabe, né? Aquilo que é mítia é aquilo que existe, mas ainda assim não é real. Em geral, as pessoas do mundo, elas acreditam que existe aquilo que é real e existe aquilo que não é real. Aquilo que não é real é aquilo que realmente jamais foi visto, conhecido, experimentado, testemunhado. Então, não existe, né? Então, o exemplo típico do Vedanta é o chifre da borboleta. O chifre da borboleta é dentro da categoria do irreal. Tá? Mas, ainda assim, o Vedanta chega e diz, não, existe uma outra categoria, né, de realidade e não realidade. É aquilo que existe, embora seja irreal. Então, existe como? Como uma mera aparência, né? E aí nós temos alguns exemplos, entre eles o exemplo da Mirage, como o mais tradicional para ilustrar esta condição. Mítya, aquilo que existe como uma aparência, existe como uma projeção aparente, ok? Tal qual a Mirage no deserto. Né? Então, dizer que os objetos mítias, dizer que os objetos são mítya, são aparentemente reais, não significa que eles não existam e que eles não propiciem a experiência deles, dos seus objetos. Mítya é esse mundo de objetos formados por vasanas, né, que produzem todas essas configurações dos elementos, né, que são definidos através dos seus nomes, cores e formas. Né? Então, mítya, esse mundo dos objetos, é uma mera aparência, assim dizem as escrituras. Né? E essa aparência, ela causa realmente uma experiência. Dizer que os objetos são mítya não significa que os objetos não existam e que eles não produzam experiência. Esses objetos de mídia, eles produzem experiência, na verdade, a experiência nada mais é do que a consciência, a única realidade, em contato com a irrealidade chamada mítya, ou com a realidade aparente chamada mítya, na qual objetos irreais ou aparentes surgem, e aí a consciência, né, apareça como jiva, experimentando o mundo irreal. Né? Tudo isso ocorre dentro de mítya. Portanto, dizer que os objetos são mítya não significa que eles não existam, que esses objetos aparentemente reais não produzam experiência. Isto é, experiência, o que é experiência? Experiências favoráveis e desfavoráveis, né? Em harmonia com as minhas vasanas ou em desarmonia com as minhas vasanas, né? São experiências de prazeres e dores, né? Essa dualidade, né, que serve o propósito de desenvolver esta capacidade ou essas qualificações mentais, emocionais e intelectuais no jiva humano. Né? O ser não causa experiências. Maya causa os objetos de experiência, causa o experienciador, né? Causa os outros objetos ao seu redor, mas o ser, a consciência, não causa experiência. Ela simplesmente ilumina as experiências causadas por Maya Ishvara. Né? Ela é a luz que reflete, ou que brilha no intelecto humano, né? De modo que ele possa experimentar esse campo que é uma projeção, que é iluminado por Maya Ishvara. Ishvara é o quê? Maya produz esse aparato macrocósmico, refletor, no qual o mundo de diversidade de nomes, cores e formas aparece. Né? Então, esse reflexo, esse brilho primordial, ele causa um mundo. Né? E depois o jiva, ele aparece também, né, como aquele que brilha com essa mesma consciência, né, no seu corpo sutil, e ele experiencia
esses mesmos objetos e ele os experiencia do ponto de vista dos prazeres e dores, né? Dos desejos e aversões, né? Prazer e dor para as pessoas iluminadas. Dizer que objetos míticos são míticos não significa que os objetos reais não possam produzir experiência que é prazer e dor para as pessoas iluminadas. Que o prazer e dor que esses objetos causam às pessoas iluminadas, eles são de uma categoria distinta do prazer e da dor que esses mesmos objetos causam numa mente, num jiva iludido. O jiva iludido, ele investiu tudo nesses objetos e toda vez que as suas projeções de valores, né, em determinados objetos, né, fazem com que ele realmente, né, possa obter esses objetos, então ele vai experimentar grande prazer, né? O prazer dele depende do sucesso, né, obter e afastar os objetos de desejos e aversões, respectivamente. Mas o prazer e a dor que se refere aqui para o Yanni é de uma natureza totalmente diferente, tá? Quando ele diz aqui que o Mithya, né, os objetos do mundo, o Mithya não desaparece para o Yanni, os objetos continuam aparecendo e eles continuam oferecendo experiências de prazer e dor para as pessoas Yannis, para as pessoas sábias. A gente tem que tomar cuidado porque é uma experiência de satisfação e de dor de uma categoria totalmente diferente. Na verdade, eu não entraria nem mesmo no mérito deste comentário, tá? O Mithya, ele continua surgindo para o Yanni, ele continua produzindo experiência, mas a experiência do Yanni, ela transcende, por falta de uma palavra melhor, essa dualidade prazer e dor, entendeu? É o que alguns círculos, né, espirituais chamam de experiência de satisfação, de equanimidade a respeito dos objetos, porque essa satisfação é inerente à compreensão de que a luz, né, da consciência que reflete os objetos é a causa, é a fonte real de prazer, de satisfação, né? Então, a dor ali não se aplica muito bem, porque a dor ela só ocorre na mente do Anyani, do iludido, porque somente o Anyani ele vai sofrer a desilusão, entendeu? O choque, né? A frustração, a agonia, ou a irritação e raiva, né? Na medida que ele não consegue atrair os objetos de desejo e afastar os objetos de desprazer, né? Então, essa dor aí, eu acho que foi um pouco infeliz nesse comentário, né? O mundo, sim, continua a aparecer, né, como manifestação do Parabhada Karma do Yanni, ele aparece, mas ele produz uma experiência, mas é uma experiência de uma natureza diferente. Já não é uma experiência de prazer e dor que é totalmente fundada, baseada em desejos e aversões. Porque somente quando você tem um desejo, uma aversão que você não pode obter ou afastar, é que o indivíduo experiencia a dor, ok? Então, uma ressalva aqui, eu considerei essa passagem um pouco infeliz. O ser não causa experiência. O ser não causa experiência. O ser, a consciência, apenas ilumina as experiências causadas por Maya. Então, Maya é essa, né, essa projeção original, a consciência reflete nesse corpo macrocósmico e ela projeta o mundo, ilumina o mundo, Jagata, né? Esse mundo dos objetos, mas uma criação não é uma criação, a menos que tenhamos um agente que conhece e experiencia a criação. Então, o Jiva aparece, esses seres vivos, né? E eles recebem uma outra projeção, um outro reflexo, né? Que é o reflexo no seu corpo sutil, e ele vai experienciar esses objetos. Tudo isso é iluminado pela consciência, a luz do ser. Ele não causa experiência, mas ele vivifica, ele pervade, entendeu? Ele brilha no corpo macrocósmico, né, universal, e brilha no corpo microcósmico sutil do Jiva, e ele vai iluminar o universo e vai iluminar o campo de experiência do Jiva, mas ele faz isso
sem fazer nada, e ele não experiencia nada. Somente o reflexo da consciência se torna o agente experienciador. Então, aqui, essa passagem, ele diz que a consciência, ela não causa experiência, mas ela é a luz que ilumina todas as experiências. Ela ilumina, ela projeta, né? Ilumina o universo, ilumina o intelecto dos vivos, que, por sua vez, ilumina, entre aspas, o seu meio ambiente, através desse reflexo secundário, e aí sim nós temos esse fenômeno chamado experiência. Tá? Então, o ser não causa, mas ainda assim não existe experiência sem essa causa, sem causa, chamado o ser, Satchitananda. Né? Embora os sonhos não sejam reais, a gente passou do tempo. Embora os sonhos não sejam reais, eles podem causar emoções intensas. Nós sabemos disso, né? Os sonhos não são reais, mas a gente pode acordar no meio da noite suando, né? Ou gritando de dor, ou de pavor, ou de medo, né? Quer o mundo seja considerado real ou irreal pelos samsaris, ou pelos yanis, respectivamente, ele produz experiência. Essa experiência, como eu disse, né, elas são qualitativamente absolutamente opostas em qualidade. Né? Embora se saiba que os filmes são reais, eles invocam diversas emoções. As pessoas pagam para ter suas emoções abaladas, digamos assim, porque os filmes criam uma liberdade temporária das emoções do espectador. Da mesma forma, o mundo real fornece entretenimento para os iluminados. Então, amanhã eu gostaria de concluir essa última passagem de comentários, que elas estão dando margem a algumas elucidações que eu considero importantes. Tá? Marcelo, a gente começa do verso 179, mas eu faço uma revisão rápida desses comentários desse verso anterior. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês. Até amanhã.